Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso caso 7. Tudo tem o seu momento certo. Chico relata com naturalidade seus encontros com a sua mãe desencarnada e seu pai. João encaminhava o menino ao padre, que lhe orientava que era o demônio. O padre falava: o demônio está se passando pela sua mãe, não é sua mãe. Chico era compreendido apenas pela sua madrasta Cidália, e ela, com muita sabedoria, ela disse: Chico, você não deve chorar, meu filho. Ninguém pode dizer que você esteja perseguido pelo demônio. Se for realmente sua mãezinha que vem conversar com você, é porque Deus permite, e Ele ajudará para que isso fique esclarecido. Olha que sabedoria, né? Como Deus foi tão bom depois de Chico ter sofrido tanto com a madrinha dele, deu uma madrasta tão boa, tão sábia e tão compreensiva. E Chico sonhou com a sua mãe, onde ela orientou que ele não brigasse mais por sua causa, que se mantesse obediente e acrescentou: por algum tempo você não vai mais me ver. Contudo, Jesus, mais tarde, vai permitir que nós fiquemos juntos. E aí o Chico acorda chorando. E ficou por 7 anos sem ver a sua mãe. E quando uma evidência mais clara e segura, eles se reencontraram. Às vezes a nossa mediunidade, ela surge de forma ostensiva, né? Comigo aconteceu assim. Quando eu tinha uns 12 anos, apareceu de uma forma ostensiva. Mas depois eu fui entendendo que até desde quando eu era criancinha, eu já via as coisas, mas eu não entendia. Então era de uma forma mais sutil, né? E a mediunidade, ela pode surgir de uma forma ostensiva ou pessoas que vai buscando conhecimento, buscando a espiritualidade, vai buscando a sua evolução, sua reforma íntima, e ela ir desenvolvendo mais devagarinho, né? Mas todos nós, a gente tem algum nível, né, de mediunidade, todos nós temos, né? Mas nesse canal a gente vai abordar mais sobre esses assuntos. Só para esclarecer, para a gente entender o que tudo isso tem a ver com essa história. Às vezes a nossa mediunidade, ela aparece de uma forma ostensiva. E a espiritualidade, isso acontece em muitos centros. Às vezes a criança apresenta uma mediunidade, mas essa mediunidade acaba lhe perturbando, né? E às vezes pais levam as crianças aos centros, onde através dos passes, através do tratamento espiritual, pode dar uma acalmada e essa mediunidade ficar adormecida por um tempo. Isso pode ocorrer, tá? Às vezes a espiritualidade permite que a mediunidade se manifeste, até para as pessoas acreditarem naquilo e ver essa possibilidade, mas se vê que está trazendo algum problema, a própria espiritualidade pode fazer adormecer essa mediunidade, ela mais para frente, no momento mais maduro, ela se aflorar mais. Tanto que o Chico, para ele era natural ele conversar com a mãe dele, o espírito da mãe dele. Para ele era algo comum e ele falava isso com naturalidade. Mas as pessoas ao redor dele não entendiam o que acontecia, com exceção da madrasta dele, a Cidália. Então, assim, como a mãe dele já tinha pedido diversas vezes, filho, não comenta, não precisa ficar falando que conversa comigo. Algumas histórias a gente vê que a mãe dele já tinha pedido isso, para não entrar em conflito com ninguém por conta da conversa dos dois. Mas ele, na empolgação, ele queria que acreditassem nele. Então, a mãe dele, pelo bem dele, até para não atrapalhar ele no relacionamento com as pessoas, não atrapalhar ele nos estudos, ela precisou se ausentar. E depois de alguns anos, 7 anos, ele teve evidência novamente com ela. Depois de alguns momentos, ele recebeu psicografias dela. Então, por quê? Mas ele já estava com maior entendimento, estava mais maduro sobre a espiritualidade dele, né? Então, a gente falou um pouquinho, aproveitando essa história, sobre
como a mediunidade pode surgir, que pode ser de uma forma ostensiva, ela brotar, né? Ou pode ser de uma forma mais lenta, de você buscando conhecimento, reforma íntima, amadurecendo espiritualmente e ela ir surgindo e se desenvolvendo. Como a mediunidade pode ser tirada? Eu falei de uma forma, né? Pela própria espiritualidade do bem, que pode adormecer essa espiritualidade para não interferir, se caso essa mediunidade está prejudicando a vida na Terra, aqui, a vida material, ou também se a pessoa for desonesta, ela usar uma mediunidade para o lado mal, né? Ou benefício próprio. Eles podem sim tirar essa mediunidade dela, pode ocorrer. E eu já vi casos, já vi pessoas, inclusive é notório você ver algumas pessoas até na mídia com essa situação. Eu sou clarividente, eu percebo. Então, assim, às vezes a pessoa até tinha um dom em algum momento, mas ela começou a usar para um lado sombrio, um lado de enriquecer, um lado para enganar. E o que que acontece? Ela pode perder essa mediunidade ou ser usada essa mediunidade pelas trevas. Mas eu acho, no meu ver, que é mais comum ela perder um pouco dessa mediunidade, mas continuar fazendo o papel. Isso é muito comum. Muitos médios que tinham aquela mediunidade aflorada, bonita, faziam um trabalho legal, aí se restabelece financeiramente e tal, e aí você percebe que a pessoa cometendo alguns gafes que ela não cometia antes. Isso já começa a sinalizar. Claro que a gente é humano, a gente comete erros, mas você começa a observar. Poxa, ela não está tendo mais, mantendo essa mesma linha de trabalho que ela tinha. A mediunidade dela pode ter sido adormecida sim e ela mantém o mesmo papel. Ou, por exemplo, ela pode estar sendo usada por espíritos das trevas. A mediunidade dela pode continuar, mas pode estar sendo usada pelos espíritos das trevas. Então, isso é uma reflexão. Nesse canal, a gente vai abordar mais estudos mediúnicos, mas é só para a gente associar com essa história.